Olá pessoal, sou o Gilvan, canal Abelhas de Caatinga, e estou gravando esse vídeo para o Júnior Cardoso, do Criatório Júnior Cardoso. O Júnior Cardoso ele mora em Garanhuns, a gente pode dizer que Garanhuns está dentro do agreste pernambucano, só que vamos pensar, tem a maior altitude do estado, tem aquele frio bem legal. E ele é um criador de aves para corte, também cria abelhas. E ele mandou uma reportagem que eu achei super interessante. É uma reportagem da revista Globo Rural, tá? Ano 1, número 12, setembro de 1986. Mas o que é que tem de interessante nessa revista? Eu quero fazer uma abordagem, espero que legal. Essa reportagem, está tudo direito, a gente tem que ter muito cuidado, é do João Garcia e o título da reportagem, da revista, é Polinização. Plantas e lucros multiplicados. Olha, eu já falei, vocês sabem que o canal que eu tenho é falando de abelha. Na verdade, eu tenho dois canais. Mais um é para a escola, que é Biologia Evolutiva do Gilvan. Mas vamos entender por parte tudo que eu quero abordar nessa... vamos pensar nesse vídeo, que vai ser publicado no canal Criatório Júnior Cardoso. Olha, a gente tem que pegar por parte. Século XIX ocorre a primeira Revolução Industrial. Mas o que é que traz de diferente nessa revolução? Muita coisa, mudou muito o mundo. Mudou em tudo. Para a gente ter uma ideia, naquela época, aí tinha em torno de 1 bilhão de pessoas. Qual a situação atual no século XXI, no ano de 2020? Nós estamos hoje no dia 11 de agosto de 2020, dia do estudante. As facilidades. Revoluções aconteceram em todas as áreas. Não foi só a primeira Revolução Industrial há 150 anos. Aconteceram tantas revoluções, vacinas, a questão de imunização da população, falar população humana, a facilidade, os veículos. E nessa revolução, uma coisa que foi muito visível foi a questão dos combustíveis fósseis. Principalmente óleo diesel, gasolina, mas também um tipo de combustível fóssil, normalmente o pessoal chama de carvão mineral, que é utilizado carvão mineral, ele é apenas só pela a exploração, mas isso no quê? Foi na frota de veículos, passou a ser utilizado. E aí começou-se os problemas ambientais. Bom, na reportagem que está lá, é bem interessante, eu li, foi a questão dos polinizadores. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm muito lucros com aluguéis de colmeias, colônias. Lá, normalmente, isso é uma reportagem da década de 1980, ainda não tinha chegado a abelha hibridizada que foi feita no ano de 1956 por Dr. Kerr. Então, lá ainda tinha as chamadas raças, espécies puras europeias. No caso, eles trabalhavam lá muito com aves melífera e melífera. Outras também, sim. Outras subespécies. E isso servia para o quê? Para o aluguel. Por quê? Porque são os melhores polinizadores. Eu não sei a quantidade. São um exemplo de polinizadores. Morcegos, aves, diferentes tipos de aves, principalmente beija-flor. Outros tipos de insetos, exemplo, borboletas, são polinizadoras. Vespas, e não são poucas. Moscas, pequenos roedores, anfíbios, pequenas rãs principalmente, pequenos lagartos. Todos esses animais, eles podem visitar as flores, até formigas, relato eu encontrei, pode visitar. Mas quem são os mais eficientes, a gente falar assim, não sei se o termo está tão adequado. Sim, as abelhas. As abelhas são responsáveis pela maior quantidade. E o que vai acontecer quando ocorre a polinização? Isso vai resultar em fruto, grãos, ou seja, o resultado, o produto das plantas tem melhores qualidades. Não é nem questão do tamanho, é questão do sabor e tudo. Por exemplo, eu vou me reportar aqui a um matemático, físico, engenheiro alemão, Adolf Ferdinand Venceslau Brix. Todo mundo já ouviu falar, principalmente aqui, eu estou no polo do submédio de São Francisco, polo irrigado, de fruticultura irrigada, tem um teor de Brix. Brix deriva desse cidadão. Ele nasceu em Weser, em 20 de fevereiro de
1798, ou seja, século XVIII, e faleceu em Charlottenburg, eu acho isso, não sei se é claro, Berlim, Alemanha, nasceu lá, em 14 de fevereiro de 1870, ou seja, no século XIX. Mas o que é que ele fez? Ele criou uma escala, essa escala se dá por conta de luz que atravessa uma estrutura, uma estrutura, vocês podem pesquisar o que é a escala Bell-Briggs. Isso vai dizer respeito a açúcares presentes em um fruto. É muito usado para testar outras misturas. Mas o que tem a ver isso com as abelhas? É que quando a fruta foi polinizada, é um resultado que houve polinização, a qualidade, esse teor de Brix é maior, é superior. A qualidade, o sabor da fruta é melhor. Se também já observado em outras situações, em outros que não são frutos, em tese, em grãos, a produção aumenta. Bom, e aí a gente vem para a questão que a gente tem atual. Qual é o grande problema? Dois grandes vilões que nós temos na atmosfera, lançados na atmosfera continuamente. O dióxido de carbono, CO2, e o gás metano. Esse gás metano, é claro que ele vem tanto o dióxido de carbono, são gases, quanto esse aqui vem sendo lançado na atmosfera desde que o mundo, a Terra, foi formada, sim, óbvio. Esse aqui por combustão. Esse muito também por fermentação, inclusive no Minas Libera, regiões pantanosas da Terra, tudo tem isso. Mas aumentou demais. Qual é o problema disso? Isso tem alterado o clima da Terra. Isso tem causado efeito nas abelhas. As abelhas são hoje chamadas, de uma certa maneira, bioindicadores de que o ambiente está sofrendo mudanças. E essa mudança, quando falar em mudanças climáticas, o que é vamos pensar um clima. Quando a gente pensa em clima, não é do jeito, mudou o clima de hoje. Não mudou, gente, não é bem assim, mudou a temperatura. Essa mudança climática, nesses 150 anos que vem sendo observado, e principalmente nas últimas décadas, vamos pensar em 3, 4 décadas, mas as 3 últimas décadas, começando lá na década de 1980, que é aqui a reportagem da revista que eu estou analisando. Então, o que aconteceu? Essa mudança climática alterou a temperatura da Terra média em mais de 2 graus Celsius. Isso tem efeito negativo enorme. Efeito sobre as regiões geladas, os montes, os grandes montes, por exemplo, o Everest, que é o mais alto, sobre, por exemplo, o Ártico e a Antártida, a própria Sibéria, tantos outros locais da Terra que tem congelado, isso está fazendo o quê? O degelamento. O que isso acarreta? Essa água ela vai para o quê? Para os oceanos, reservatórios aquáticos grandes. Isso tem efeito drástico. Entre esses efeitos, e aí vai arretar tudo na questão das abelhas, claro, de outros seres vivos, está a questão pois na América do Sul, que é visível, dois grandes efeitos. O efeito El Niño diz respeito ao quê? Secas, ou seja, reflete o quê? Em diminuição, ou seja, na precipitação, redução da precipitação no período observado. E o La Niña, que é o excesso de chuva, ou seja, aumenta a precipitação, e isso tem efeitos drásticos. A gente tem um exemplo que é a Amazônia, que é o bioma e a região de maior biodiversidade do planeta, cada dia sendo mais agredida, e isso reflete que é o lugar da Terra onde tem a maior biodiversidade, tem que ficar bem claro isso. A Amazônia, aqui tem que se deixar bem claro, ela não é aquele pulmão do mundo, como se reportar um livro de geografia e biologia lá da década de 1960 até 70, não. Ela é importante por conta da questão de chuva, que ela regula a quantidade de chuva aqui na América do Sul, ela faz um chamado, vamos pensar, de regulação térmica para todo o planeta, não é só aqui, o efeito não é só local, a gente tem que pensar nisso. A Amazônia, ela é responsável por 70% da chuva que ocorre na América do Sul. Vamos entender bem isso, na América do Sul. Ou seja, no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E na própria parte, uma parte dela fica acima da linha do Equador, fica no hemisfério norte. Então, tudo isso tem esse agravamento, tem causado muitos problemas, e a gente tem que pensar em todas essas condições. Outra questão muito usada, que foi somente na década de 1980, que é um gás inerte, é um gás inodoro, inclui uma série de outros conceitos da química, é o CFC. Clorofluorcarboneto. Qual é o problema desse gás? Ele ataca
outro gás, que é o ozônio, o O3, diferente do oxigênio, que é o O2, que está numa altitude aí mais ou menos, se pegar vai pesquisar, se você pesquisar, estar mais ou menos entre 20 e 35 km de altitude. E o que acontece? Esse gás, essa camada de gás ozônio, ela impede a passagem de raios ultravioletas do tipo B e do tipo C. Esses são casos de câncer. O tipo A normalmente não chega na Terra, na superfície. Ele ainda fica retido. Então é uma barreira física, é um escudo, vamos imaginar assim, e isso tem aumentado por conta. Hoje nós já não temos para cá, isso era visto muito nos sprays, nos aerosol, não é mais usado, foi proibido pela indústria, tá? Mas ainda outros gases. Qual seria a solução? Mas tudo está perdido? Não. Qual seria a solução que a gente pode apresentar aqui? Era, por exemplo, transporte coletivo, ou por exemplo, eu saio para trabalhar, meu carro dá para levar 4 pessoas, fazer rodízio. Isso já é feito em alguns locais do mundo. Estou falando 4 pessoas, na verdade 5 comigo, então fazer um rodízio. Transporte, por exemplo, trem de superfícies ou veículo de superfície, estou falando de trem, quer dizer que anda sobre trilhos. O Brasil ele tem um oceano, é banhado pelo Oceano Atlântico, que é enorme, poderia ser utilizado como transporte, meio de transporte para retirar o transporte sobre eixos. O Brasil tem grandes rios, o próprio Rio São Francisco, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Parnaíba, o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Seria o transporte, no caso aí, fluvial, nós não temos lagoas grandes, então lacustre ficaria difícil. Mas o marítimo seria as questões das opções. São uma questão, usar, por exemplo, o etanol, claro que aí exige um pouco de cuidado. Etanol é isso aqui, essa molécula aqui é um composto orgânico oxigenado, da química orgânica. Por quê? Porque na degradação, na combustão, isso aqui, o que é que ele vai liberar? Claro que energia vai liberar. Mas Gilvan não falou que o CO2 não é um dos vilões da camada de ozônio, não, do efeito estufa? Sim. O efeito estufa, a gente tem que entender também que isso não é o mais prejudicial. Por quê? Se tivesse tudo, se não tivesse uma camada, uma atmosfera que permitisse a temperatura da Terra ter um certo equilíbrio, não seria legal. O aumento, a provocação desse aumento, mas isso aqui a gente tem que lembrar que no processo fotossíntese, as plantas retiram um processo chamado sequestro de CO2. Então seria uma alternativa. Os biocombustíveis, mas ainda é pouco usado todo o planeta. Tem toda uma política, a gente tem que entender tudo isso, ou seja, uma questão econômica que mexe muito com isso. E os Estados Unidos, que a gente falou, nosso ponto importante é aqui polinização e mudanças climáticas. Isso afeta. O que acontece? Os Estados Unidos, no ano de 2009, eles tiveram prejuízos bilionários, trilionários, por falta de polinizadores, por conta de situações de alterações no clima. Então, como eu falei, as abelhas podem ser chamadas de bioindicadores por conta de estar ocorrendo uma mudança climática. Claro que essa mudança demora muito. Uma mudança climática, gente, não é o que o pessoal costuma falar. E essa mudança climática é um conjunto de fatores no ambiente, numa região, e a gente está vendo isso não mais só numa região, se espalhando por todo o globo. Como eu falei, a questão do degelamento, isso tem causado muitos problemas. Então, vocês vão ver que a voz vai ser diferente, diferente da voz do Júnior Cardoso, mas é um vídeo para alertar as pessoas. Todos nós temos uma responsabilidade enorme sobre o nosso planeta, é nossa casa. Ainda tem uma perspectiva viajar para Marte, mas será que Marte é habitável? Nós não sabemos, ele pode ser uma descoberta ou não. Mas a questão é que nós temos que pensar primeiramente na Terra, depois pode ver se outro planeta, Marte, não sei qual outro planeta, ou fora até do nosso sistema solar, ou até da nossa galáxia, a Via Láctea, pode ser habitável, mas por enquanto o que nós temos de certeza é aqui na Terra. E para tal, fica aqui um conselho. Todos nós, cabe a todos, independente de qualquer idade, de qualquer religião, de qualquer pensamento, pensar primeiramente na Terra, porque essas mudanças podem levar a problemas seríssimos. Então, espero que tenha atendido, espero que o vídeo fique legal para vocês.